Salve, Tricolor Paulista, Rick aqui, pra falar a minha opinião aí do jogo. O São Paulo acabou de perder de 2-0 pro Vitória lá no Barradão. É sempre difícil jogar no Barradão, né? A única derrota do Vitória no Barradão no Campeonato Brasileiro foi pro Flamengo de 2-1, num jogo em que o Vitória, inclusive, joga melhor, perde um pênalti no final e poderia ter empatado de 2-2. Mas foi o que eu falei, o Vitória tava com muitos desfalques. Os desfalques do São Paulo atrapalharam, mas o Vitória também estava com muitos desfalques. São Paulo era, na minha concepção, favorito para a partida desde que jogasse bola, né? E eu acho que até o começo de jogo, né? Vamos falar de escalação primeiro. Escalação, acho que o Roger foi com o que tinha mesmo. Quem não pôde viajar, não pôde, é isso. Tem parcela de culpa do Roger, principalmente no Luciano e no Sabino, porque são lesões musculares. Então, desde que mudou aí, o São Paulo não teve nenhuma lesão muscular com o Crespo, teve no máximo controle de carga. E o Luciano e o Sabino estão fora por 2 jogos já, né? Por terem sentido praticamente a mesma dor ali na panturrilha, né? Então, é para ficar atento aí. Mas, fato é que quem tinha condições de ir pro jogo foi, e é isso. E na escalação ele não inventou muito do que ele acredita, novamente. Eu acho que na formação que o São Paulo vinha jogando antes, era melhor ter 2 atacantes um pouco mais centralizados, um meia, sem pontas abertos. Eu acho que o São Paulo estava jogando melhor nessa formação. Mas beleza, não quer jogar assim, na formação que ele acredita que é com 2 pontos abertos, é o que tinha, ele foi com essa escalação. E o São Paulo, acho que até nos 10 primeiros minutos ali, 10, 12 primeiros minutos, acho que o São Paulo tava jogando bem. O São Paulo tava tentando pressionar um pouco mais, Vitória um pouco nervoso rifando bola. O São Paulo tava tentando ficar um pouco mais com a posse, trabalhando bastante pela esquerda, principalmente com o Ferreirinha e com o Enzo, apesar da gente não estar acertando o cruzamento, a gente teve até uma boa chance com o Arthur ali, né, que cruza a bola, sobe pro Arthur, chuta, o goleiro faz uma boa defesa. Teve ali, né, suas tentativas, mas não teve nada muito incisivo, assim, de fato, que você olha e fala, caramba, quase fizemos um gol aqui. E o Vitória começa a igualar um pouco mais a partida. E aí eu acho que ali dos 15 aos 30 e pouquinho, a partida ficou equilibrada, o São Paulo perdeu um pouco do domínio, a partida ficou mais ok, né, mais equilibrada, mas sem muita chance para nenhum dos dois lados. Porém, tem ali aos 30 e pouquinho, teve uma falta que, o Alan Franco não fez nada, não foi falta, o cara só perde a bola e a bola sai. Mas, tipo, também não dá pra culpar a arbitragem, assim, dá pra culpar que foi falta, não foi falta, né? Não foi falta e o Daronco deu a falta porque o Daronco se posiciona mal. Inclusive, eu falei no vídeo pré-jogo que em algum momento do jogo a bola ia bater no Daronco. Em 10 minutos ele conseguiu fazer com que a bola batesse nele. Parabéns, Daronco. Você mostra que realmente quem assiste um pouquinho futebol sabe o quanto horroroso você é em questão de posicionamento em campo. Mas o Daronco marca a falta, porque ele tá longe do lance, marcou a falta foi, um pouquinho pra frente do meio campo, sabe? Foi uma falta longe. O cara que cruza, ele nem cruza bem, ele cruza um pouquinho fora da área ainda. Só que o André Silva tá dormindo, né? O André Silva, o cara vai para o cabeceio, ele esquece que ele tá marcando, né? Porque quando a bola vai pra dentro da área, os atacantes, principalmente o seu centroavante, ele volta pra dentro da área, porque ele é alto, ele vai ajudar de cabeça. E aí ele simplesmente não marca o Kaká, que tava nele. A marcação, normalmente, a gente fala a marcação em bola parada, hoje em dia a maioria dos times marcam uma zona mista. O que significa essa zona mista, né? Basicamente, ou é uma zona mista, ou é uma marcação mista só, que eles chamam, que é basicamente, cada jogador defensor vai ficar com um responsável e vão ter alguns na sobra, né? Caso desmarque, alguma coisa assim aconteça, tem alguns jogadores que ficam ali marcando a bola e tem jogadores que marcam o jogador. Normalmente os atacantes eles marcam o jogador de maneira individual. Então é um misto de individual com zona, né? E aí basicamente o André deixa o cara livre, né? E aí ele só dá um totozinho de cabeça ali pro Kaká, que era pra ele estar marcando, ele não marca, o Kaká tá sozinho, faz o gol, a gente sai perdendo de 1-0. Depois disso, eu acho que o São Paulo até tenta, né, ainda no finalzinho do primeiro tempo, até teve uma chance ali com o próprio André, que ele chuta e o goleiro faz uma boa defesa. O chute foi bem fraco, vamos falar a verdade, né? O chute foi bem, bem fraco, mas, enfim, ele chuta ali com a esquerda e acaba não dando em nada. A gente tem uma outra chance que é aí um pouco mais clara com o Arthur, né? Que ele vai pra cima, ele tira do goleiro, o Cauli ele não chega direito na bola. E, enfim, ficou meio estranho, né? Pareceu que o Cauli tinha que ter feito o gol ali, ficou meio estranho. Mas a minha pergunta desse lance do Arthur é: aonde tava a porra do André Silva, cara? O André Silva, tipo, ele não ajudou na zaga, falha dele no gol. Ele, mano, parecia uma parede, todas as bolas que batia nele não voltava, a bola. Pô, ele não conseguia segurar a bola, não conseguia acertar um passe. O André Silva foi mal o primeiro tempo inteiro. E ainda eu me pergunto, se é a mesma jogada acontecendo, só que tá o Caleri ali, você não acha que o Caleri ia estar empurrando essa bola pra dentro do gol, pô? O Caleri ia estar ali
do lado da jogada pra ver ela acontecendo, pô. Por que o nosso 9 não acompanha a jogada do Arthur, cara? Por que ele simplesmente ele não afunda ali, pô? Eu entendo que o Cauli poderia ter feito gol, mas quem tinha que estar ali não era o Cauli, era o André Silva. Cadê o André Silva naquele lance, cara? Tá ligado? Pô, afunda, acompanha a jogada, cara. Enfim, aí a gente acaba não fazendo esse gol, a bola ainda passa bem perto da trave, né? E a gente vai pro intervalo perdendo de 1-0. De novo, o André Silva pra mim, partida patética. O André Silva pra mim não dá, cara. Eu sou muito não fã, pra não dizer outra coisa, né? Sou muito não fã do André Silva. E aí o São Paulo simplesmente volta pro segundo tempo. Eu teria tirado o André Silva já. Teria tirado o André Silva, porque o André Silva não tava produzindo nada. Vamos tentar colocar o Tapia. De novo, eu teria levado o Rian Francisco pro banco já. O Rian Francisco já tem condições de jogo. Então, levaria ele pelo menos pro banco pra ter ele como opção, mas não foi levado. Assim como na lateral direita eu teria levado o Mike, ou eu teria levado o Moreira, ou eu teria levado o Igor Felisberto, mas não levaria o Cedric, que era o Cedric quem tava lá, né? Pra ser reserva da lateral direita. Enfim, o Roger sendo o Roger. E, no fim das contas, eu teria colocado o Tapia, então, porque era quem tinha de opção no banco no lugar do André Silva, já no intervalo, mas o Roger não mexe. Eu falo, ok, ele vai esperar ainda uns 10 minutos pra ver se é isso que ele faz mesmo, né? O Cauli também poderia ter saído, porque eu acho que o Cauli hoje fez uma partida bem abaixo. Não que ele tenha feito alguma partida genial já pelo São Paulo, mas a partida de hoje ele não estava bem, estava errando alguns passes, apesar de ele estar tentando um pouco mais, ele estava errando bastante passe. E daria para ter colocado o Pedro Ferreira, por exemplo, no lugar do Cauli, que é um moleque que faz essa posição também. Tenta, né? A gente poderia ter tentado outras coisas, mas o Roger volta com o mesmo time. Até aí, ok. Aí o São Paulo até tenta ali jogar, mas, cara, você olhando, sério, me dá ansiedade, velho, me dá coceira. Você vê o São Paulo jogando, tá todo mundo afastado, velho. Parece que cada um tem um pedaço do campo e ninguém pode se aproximar. O Marcos Antônio, ele não consegue mais jogar bola porque ninguém aproxima, cara. Ninguém aproxima dele. O time de São Paulo parece que tá um espalhadão dentro de campo, tá ligado? O Marcos Antônio tá perdendo muito do futebol excelente que ele vinha apresentando com o Crespo, porque o Roger não ajuda ele, tá ligado? O São Paulo joga muito espaçado em campo. Parece que a ideia é espaçar o campo pra deixar o seu ponta no 1 contra 1. Eu acho que é esse o pensamento que o Roger tem, de verdade, mano. Que ele deixa o time bem espaçado em campo pra de maneira geral, os nossos pontos sempre ficarem no 1 para 1, ganharem essa bola no 1 para 1 e tentar achar um gol. Eu acho que é isso que ele pensa e eu acho que é isso que ele quer. Ele quer contar 100% com os nossos pontas ganhando ali o 1 para 1 e por isso ele espalha o time em campo. E é uma merda ser espalhada do time em campo, porque o Danielzinho tá jogando muito menos bola do que vinha jogando, o Marcos Antônio tá jogando muito menos bola do que vinha jogando, o Cauli, na minha concepção, fica um pouco prejudicado também por estar jogando dessa forma, porque ele é o meia articulador e ele não tem aproximação de um centroavante, os pontas ficam bem abertos, né? Quase nunca jogam por dentro, o Marcos Antônio tá fazendo uma função mais defensiva. Enfim, é difícil. E o Bobadilha, que normalmente é quem faz muito bem essa função de aproximar, de tocar, de estar em mais lugares no campo, hoje ele não tava, né? E, enfim, eu acho que, porra, um espaço gigante no meio campo do São Paulo, que vinha sendo um problema, e aí, pra piorar tudo, né? O São Paulo estava perdendo de 1-0, o Lucas Ramon faz uma baita de uma cagada, assim, não tem justificativa, né? Porque ele fez. Erro do Lucas Ramon, ele foi extremamente imprudente, deu um chutaço na cara do Vitória, foi expulso corretamente, isso precisa ser dito, corretamente expulso, saiu de campo, e aí o que já tava ruim só complicou, né? E pra mim complicou ainda mais por mais culpa do Roger, porque a partir do momento que você tá sem um lateral direito, você precisa colocar um lateral direito, você não vai ter o que fazer, vai ter que colocar. Só que, de novo, ele não leva nenhum dos laterais direitos da base do São Paulo. Ele leva o Cedric. Então ele já é obrigado a colocar o Cedric, que nunca ajuda em nada, né? E, de novo, mais um jogo que a gente tá perdendo que ele coloca o Cedric. Por quê? Porque não tem o que fazer, porque ele não levou o resto dos moleques pro banco. Então, coloca o Cedric em campo. Nisso que ele coloca o Cedric, ele tira o Ferreirinha. Eu falei, ok. Tirou o Ferreirinha, é um dos que vai sair, né? Ele falou, ok. Na minha concepção, ele ia tirar o Ferreirinha, colocar o Cedric. Você coloca o Arthur pra fazer esse segundo atacante, quase como um meia ali, e aí você ajuda, né? O Cauli, você coloca um meio campo um pouquinho mais reforçado, aproxima mais o time, já quem já tá com um a menos, se a gente espalhar o time fudeu com um a menos, né? Um a menos, o que você mais precisa fazer é jogar mais compacto e mais próximo do seu adversário, porque vai mais próximo do seu colega, né? Porque vai faltar um atleta em campo. E o que ele faz é tirar o Ferreirinha pra colocar o TT, e ele tira o Cauli pra colocar o Cedric. Aí ele tira um cara do meio campo. O Cauli tava bem na partida? Não acho que o Cauli tava bem na partida, tá? E eu não vejo problema em colocar o Cauli. Em tirar o Cauli. O problema é que ele tira um meio campo e não põe outro meio campo. E aí a gente fica com 2 caras só no meio campo. A gente fica com o Danielzinho e com o Marcos Antônio, que são jogadores de toque e aproximação. Já tava difícil com o Cauli em campo. Aí ele tira o Cauli
ele torna tudo ainda mais difícil pro Danielzinho e pro Marcos Antônio. Já fica uma merda. Na minha concepção ali, piorou ainda o que já tava ruim, tá ligado? E o São Paulo ainda tenta um pouco mais, mas claramente, a hora que o Danielzinho e o Marcos Antônio recebiam bola, eles ficavam perdidos, não tinha pra quem tocar, mano, porque não tinha aproximação nenhuma. Aí ele ainda coloca o Tapia, né, enfim, ele coloca o Wendel, cara, que desgraça. Você troca um lateral pelo outro perdendo o jogo, velho. Qual que é a justificativa pra isso? Alguém consegue me justificar? Por que ele troca um lateral pelo outro perdendo o jogo, velho? Beleza, um centroavante pelo outro, o André tava uma merda, precisava sair mesmo, beleza. Aí você coloca o Tapia pra tentar algo diferente. Aqui eu até entendo, no ataque. Agora na defesa, por que você vai mudar um defensor quando você tá perdendo o jogo, tá ligado? Você gastar uma substituição com isso. Que não ajudou em nada, né? Foi inoperante essa substituição. O Tapia até brigou um pouquinho, né? Até tentou se movimentar. Acho que o Tapia até foi melhor do que o André, sendo muito honesto. Mas... o Wendel eu não entendi. O Wendel no Enzo, que substituição que é essa? O que ele quis com isso? E aí pra acabar com o futebol do São Paulo e garantir que o São Paulo ia perder e talvez tomar mais gols, ele tira o Danielzinho e põe o Luca. A impressão que eu tenho é que às vezes o Roger olha pro futebol e fala, a gente tá perdendo, então eu preciso colocar atacante e eu vou tirar meia. Eu vou tirar meia e colocar atacante, que aí a gente tem mais atacante a gente faz mais gol. Eu acho que o pensamento dele é nesse nível de simplismo. Porque o São Paulo, depois que ele tira o Danielzinho, acaba o futebol do São Paulo. Acaba. Você pode ver que o Luca quase não tocou na bola. O Luca entra e quase não tocou na bola. Porque ele tira todos os meio-campos. O Arthur veio fazer meio-campo. O Arthur não é meio-campo. Ele veio fazer ali, mas ele não é meio-campo. Tá ligado? Ele tira todos os meio-campos do São Paulo, sobra só o Marcos Antônio. Você olha uma hora, o Marcos Antônio tá lá na ponta esquerda pegando a bola, aí do nada o Marcos Antônio tem que vir aqui pela direita, porque só sobrou ele no meio-campo. O São Paulo não conseguia mais sair jogando, porque grudou um no Marcos Antônio e os caras começaram a dominar totalmente o meio-campo, roubar a bola e sair. E aí os caras começam a ficar com muito mais posse, porque o nosso time tava mais ainda aberto, sem meio-campo, começa a tocar a bola, acha o segundo gol, era pra ter achado o terceiro, o quarto, enfim. Cara, que ideia idiota do Roger, cara, que substituições horrorosas, que ele pensou em colocar o Luca no lugar do Danielzinho no momento em que o nosso meio-campo já estava inoperante, tá ligado? Porra, cara, às vezes eu acho que eu enxergo o futebol de uma maneira muito diferente, tá? Muito diferente do Roger. Caraca, cara, eu queria uma explicação plausível do que ele pensou em deixar só o Marcos Antônio no meio-campo. O São Paulo não joga mais bola. O São Paulo parou de atacar. O São Paulo tava tentando ainda, né? Depois das primeiras substituições, o São Paulo ainda tava tentando atacar. Depois que ele tira o Danielzinho, ele acaba de vez, ele afunda, ele joga a última pá de terra ali em cima do caixão de São Paulo, pô. É bizarro, que decisões ruins. E de novo, São Paulo depois, eu acho que o Lucas Samon hoje tem um percentual em cima da derrota, talvez maior do que o do Roger, tá? Só que tudo que o Roger faz depois da expulsão é inacreditável um cara desse ser técnico do São Paulo. E aí o Lucas Samon acaba passando batido, até, entre aspas, em toda a minha indignação, porque o Lucas Samon ele não pode fazer isso, ele é um atleta profissional, ele tem que tomar os cuidados para não ser expulso, não chutar a cara do cara, porque ele prejudica demais o São Paulo hoje, tá? Questão de prejudicar o São Paulo hoje. Eu acho que o Lucas Samon é a peça fundamental para explicar essa derrota do São Paulo. Porém, o Roger faz tudo errado depois, cara, tudo errado. Centraliza no meio campo, traz posse de bola, traz jogadores para tocar um pouco mais a bola, coloca o Pedro Ferreira de repente para esse meio campo ficar mais congestionado, você conseguir tocar um pouco a bola mais curta, ficar com mais posse de bola, tentar ganhar o meio campo dos caras para, às vezes o Marcos Antônio é muito criativo, às vezes ele acha um passezinho ali, porra. Aí ele simplesmente, cara, é inacreditável. Ele tira um meio campo e não põe outro. Aí ele tira outro meio campo e põe outro atacante. Aí o São Paulo fica sem meio campo. Cara, é inacreditável, assim. Eu tô revoltado com as escolhas do Roger. É a segunda vez que ele faz isso. Contra o Palmeiras ele fez a mesma coisa. Ele saiu tirando meio campo e colocando atacante. E o São Paulo para de jogar bola, porque o São Paulo não conseguia nem ficar com a posse de bola. E ele também tira um lateral e coloca pro outro lá naquele jogo contra o Palmeiras no Brasileiro, né? Que ele tira o Lucas Samon e coloca o Cedric. Aí agora ele tirou o Enzo e colocou o Wendel. Tipo, o que ele pensou com isso, cara? Qual que é a justificativa pra fazer isso? Cara, de verdade, não dá pra defender o Roger Machado. Não tem como, pô. Eu não acho que ele escalou mal, mas todas as substituições não tem explicação. Cara, não tem explicação. Você deixar o meio campo totalmente fragilizado, cara, é inacreditável, de verdade. Hoje eu tô bem, tipo, contra o Boston River foi uma partida péssima. Mas a impressão que eu tive é que os jogadores não queriam estar lá, tá ligado? Porra, a gente tá no Uruguai jogando contra um time de merda, nem quero jogar. Achamos 1-0 aqui, tá bom. Se for voltar com empate também tá bom, sabe? A impressão é que os jogadores, na minha concepção, estavam cagando real pro jogo contra o Boston River. E aí fez um jogo merda que ganhou de 1-0 e tá bom. Foi isso, tá ligado?
Um jogo péssimo porque os caras eram ruins pra caralho, tava ventando, tava chovendo. É tipo o jogo que nenhum jogador quer jogar, tá ligado? No Uruguai é um jogo bosta que não vale nada, chovendo, numa ventania do cacete. Então eu atribuí mais aos jogadores do que ao Roger especificamente. Agora hoje, cara, que isso? Os jogadores até tentam, mas parece que tá tudo errado. Os jogadores não entenderam como tem que jogar. A impressão que eu tenho de verdade é que o Roger gosta de abrir o time e deixar o time escancarado, né? Esse meio campo totalmente espaçado pra ter mais espaço para os pontas tentarem jogado para 1 contra 1, mas se só é só isso que o São Paulo tem, só o ponta indo para cima do 1 contra 1, e quando isso não der certo? E quando o lateral fizer uma partida, uma baita partida, como acho que é Ramon, né, o lateral esquerdo, que chegou a fazer o gol, se ele faz uma baita partida, tipo, acaba com o São Paulo, é isso? Só isso? Tipo, não tem nada para mudar? Cara, é muito simplista de verdade, e eu não... Pra mim, se dependesse de mim, hoje era o Roger demitido, bate o telefone pro Dorival, Dorival, tá de volta, vambora. Vamos fazer o São Paulo aí, buscar uma das Copas aí. Porque foi o que eu falei em live hoje. Eu acho que o São Paulo com o Roger Machado vai brigar ali na 11ª, 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, se ele ficar até o final do ano. Com o Dorival, eu acho que a gente vai ficar na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai brigar em alguma das Copas, porra. O Dorival é copeiro pra caralho, tá ligado? As últimas 3 Copas do Brasil que o Dorival foi técnico, né? Que ele participou da Copa do Brasil, ele ganhou, porra. Ele ganhou a de 25 Corinthians, a de 24 ele não joga porque ele tá na seleção brasileira, a de 23 com o São Paulo e a de 22 com o Flamengo, pô. 3 times diferentes. Pra mim não tem justificativa pro Dorival não... De novo, eu teria continuado com o Crespo, tá? Esse era o principal. O Crespo não vai voltar nem a pau agora. Até porque ele foi demitido, quem tá lá ainda não gosta dele, e foda-se, o Crespo não vai voltar nem a pau. A partir desse momento, quem que a gente tem pra trazer? Pra mim eu traria o Dorival e não pensaria meia vez. Hoje era... demissão em cima do Roger, ligação pro Dorival, fecha com ele e traz o Dorival de volta. E olha, torcer pro time do Roger Machado é muito difícil, viu? Muito difícil mesmo. Não... Cara, que jogo sofrível, que jogo sofrível. E cada substituiçãozinha ruim, cara, muito difícil mesmo. Mas é isso, não vou falar muito mais coisa. Se gostou do conteúdo, já sabe, né? Deixa o like aí, dá moral. Falar, principalmente depois de uma derrota dessa, é muito difícil. Então dá uma moral aí, deixa seu comentário, comenta o que você achou aí. Bora, Roger, vambora, vamos pra cima, tamo junto, aquele abraço e vamos São Paulo.